Aperte o cinto aí, que Jeová hoje vai fazer alguma coisa. Você crê nisso? Eu dei um tema para essa mensagem hoje. Diz assim: você é, mais alto, você é filho. Existe uma diferença muito grande entre filho e escravo. O escravo, ele trabalha para poder comer. O escravo, ele trabalha porque ele precisa produzir para que ele possa se alimentar. O escravo não tem direito a nada que não seja aquilo que o seu senhor determina. O escravo não pode nem dar uma opinião, porque ele está ali porque de fato ele é um escravo. E a maior artimanha do inimigo na nossa vida é nos tornarmos escravos. De quem? Dele? Não, de nós mesmos. Eu sempre digo aqui que o diabo, ele não quer que você faça a vontade dele. O diabo quer que você faça a sua vontade. Porque quando a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus, você está nadando contra a maré. Você está buscando algo, como diz Salomão, você está correndo atrás do vento e você nunca vai encontrar. Então, muitas vezes, a gente se torna livre, e eu costumo dizer que a maior liberdade, presta atenção nisso, a maior liberdade que existe é você ser escravo de Cristo. Eu vou repetir para você. A maior liberdade que existe na vida de um cristão é ser escravo de Cristo. Não escravo debaixo de um chicote, mas escravo entendendo as ordenanças e as ordens do Pai. O povo lá fora costuma dizer que todas as religiões levam a Deus, e eles não estão errados. Leva ao Deus deles. Mas somente Jesus. Ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então, ir até Deus, até alguns deuses, qualquer religião leva. Mas ir ao Pai, só Jesus pode levar. Então você tem que entender que você não vem à igreja para você se encontrar com Deus. Você vem à igreja para se encontrar com o teu Pai. Porque quando você encontra o teu Pai, e como encontrar o meu Pai? Só se me relacionando com Jesus, porque só Jesus me leva ao meu Pai. E quando eu conheço o meu Pai, quando eu entendo o coração do meu Pai, eu começo a perceber que tem muitas coisas que eu me esforço para ter, que eu não preciso me esforçar tanto, eu só preciso ter comunhão com Ele. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo, sim ou não? João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O que é unigênito? É o único Filho. Deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o Pai, ele tinha somente um filho, e ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. E a Bíblia diz que nós que estávamos desgarrados, porque ele veio para os seus, está escrito na Bíblia. Quem são os seus? Os judeus. Mas os seus não o receberam. Só que o texto diz que todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Em outras palavras, ele nos adotou. Nós somos chamados filhos por adoção. A graça de Deus é um favor não merecido, eu e você não merecíamos. Mas Ele resolveu entregar o seu único filho numa cruz para morrer por nós. Um filho perfeito, sem nenhum tipo de pecado. E Ele entregou o seu filho para morrer por nós, para que nós que estávamos desgarrados, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e Ele com alto preço. Que alto preço é esse, pastor? O preço de sangue. Ele nos comprou, nos tirou do império das trevas e nos transportou do Filho do seu amor. Em outras palavras, nós éramos escravos do pecado, e agora Deus nos arrancou com a mão forte do pecado, e Ele nos trouxe para a sua infinita graça, e nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E um filho, quando ele conhece o Pai, ele desfruta das coisas do Pai, ele percebe que muitas coisas que ele passa, ele não precisa passar mais. Ele percebe que ele não precisa subir um monte para fazer uma campanha, para que o Pai ouça aquilo que ele deseja.
Ele pode até subir um monte para adorar o Pai, mas não precisa para fazer uma campanha, porque quando eu me relaciono com meu Pai, eu não preciso ficar em jejum, eu não preciso fazer coisas assim extravagantes para estar com meu Pai. Pelo contrário, Ele é meu Pai, Ele quer estar comigo em todos os momentos, nos momentos bons, nos momentos ruins, principalmente nos momentos ruins. E se meu pai é um pai terreno, tem esse nível de relacionamento comigo, eu queria que você nessa manhã entendesse qual é o tipo de relacionamento que o pai quer ter contigo. Então o projeto do diabo, nós vamos ler um texto, a gente vai entender um pouco melhor. O projeto do diabo é que você sempre entenda que você é servo. O projeto do diabo é que você entenda que você é escravo. Que você tem que vir para a igreja para pagar um voto, para pagar uma penitência, para pagar alguma coisa, para poder ter alguma coisa de Deus. O projeto do diabo sempre foi esse, é fazer com que você se torne um religioso, que você venha para o culto domingo, porque domingo se tornou um hábito ir para o culto. Então você bota a tua roupa, hoje é dia de culto. Muitas vezes a gente chama as pessoas que a gente conhece para vir para a igreja, quando na verdade Deus nos chamou para nós sermos a igreja. A gente quer trazer as pessoas para a igreja, mas isso aqui não é igreja, isso aqui é um prédio. Igreja somos nós. Daqui a pouco sairemos por essa porta, não tem mais igreja. Quando a gente entende isso, a nossa mente muda. Eu ontem fiz uma reunião com a liderança, eu estava conversando com os líderes aqui da igreja, eu estava dizendo para eles o seguinte, não adianta nós virmos para a igreja e não entendermos qual é o projeto que o Senhor preparou para nós. O meu desejo não é que você venha para cá para admirar pregadores, não. O meu desejo é que você venha para cá para entender o que Jesus tem para você, quem você é nesse mundo. O porquê que você está aqui, o que você foi chamado para fazer. Porque quando você entende, ninguém mais te engana. Quando você entende, você não larga a tua casa para ir atrás de profeta. Não, você não vai. Isso é coisa de menino. Porque quando Deus quer falar contigo e você não está ouvindo, se necessário for, Ele pega o profeta do outro lado e Ele traz para falar contigo. Então nós nos tornamos meninos na fé. Tem um texto no livro de Mateus que fala sobre meninos que andam na praça. Já preguei uma vez sobre isso aqui. Abra comigo a sua Bíblia em João capítulo 19, versículo do 1 até o 7, nós vamos entender isso melhor. João capítulo 19, versículo do 1 até o 7 diz assim: por isso, esse é um momento em que Jesus está sendo julgado, amém? Ele foi preso e foi levado até Pilatos. Por isso Pilatos tomou Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça de Jesus. Também o vestiram com um manto de púrpura. Chegavam-se a ele e diziam: salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e disse aos judeus: eis que eu o apresento a vocês, para que saibam que não encontro nele crime algum. Só antes da gente continuar, por que Pilatos disse que não encontrava nele crime algum? Porque no Antigo Testamento, eu queria voltar lá com você rápido, em Êxodo capítulo 12, quando foi celebrada a primeira Páscoa, Deus mandou que os judeus, eles pegassem um cordeiro, examinassem o cordeiro, e o cordeiro não podia ter defeito. No Antigo Testamento, depois, quando o cordeiro ele era apresentado como sacrifício, esse cordeiro ele tinha que ser um cordeiro perfeito, ele não podia ser um cordeiro manco, torto. Você lembra, depois você lê na tua casa, no livro do profeta Ageu, e outros profetas menores, você vai ver que quando eles voltam do exílio babilônico, eles começam agora a entregar como oferta, eles começam a entregar cordeiro com o olho furado, eles começam a entregar cordeiro manco, e Deus fala o seguinte: vocês oferecem oferta, e eu com assopro, dissipo todas elas. Porque Deus não aceita a oferta que não seja perfeita. E oferta perfeita, eu quero que você entenda nessa manhã, oferta perfeita não tem a ver com quantidade, tem a ver com a forma como se oferta. Eu posso dar muito dinheiro, mas o meu coração não está naquilo que eu estou fazendo.
E eu posso dar pouco, mas com toda a alegria do meu coração, entendendo que eu estou fazendo algo não para ter para mim, mas para compartilhar aquilo que Deus tem feito na minha vida, para que outros possam ser alcançados por isso. Você está comigo aqui? Então a oferta não tem a ver com quanto você dá, a oferta tem a ver com como você dá. Por isso Jesus, quando chega do lado do gasofilato, ele fala assim, olha, reparem como eles ofertam. Eles ofertavam, a Bíblia diz que os ricos ofertavam muito, mas veio uma senhora pobre e ofertou somente 2 moedas. Jesus disse, a melhor oferta que teve até agora foi a dela. Porque não tem a ver com a quantidade que entra no gasofilato, tem a ver com a forma como o coração se oferta. Porque eu costumo dizer que a oferta, antes de sair do teu bolso, ela precisa sair do teu coração. Você lembra Gênesis capítulo 22, Abraão sobe um monte para sacrificar Isaque. Abraão pega o cutelo e ele levanta o cutelo para matar o filho, mas quando ele vai matar o filho, o anjo brada do céu e diz assim, ei Abraão, pare, não precisa matar o filho. O que o anjo estava dizendo para Abraão? Abraão, eu percebo que a tua oferta é genuína, porque antes de Abraão matar o filho aqui, no plano terreno, Abraão tinha que ter matado o filho aqui dentro do coração. Por isso a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está. Por isso que a Bíblia diz que de tudo que nós temos que guardar, devemos guardar porque Ele é a fonte da vida. Você está comigo aqui nessa manhã? O desejo do meu coração é que você saia daqui entendendo aquilo que Deus tem para você. Então, Pilatos está dizendo o seguinte, olha, para que saibam que não encontrei nele crime algum. Em outras palavras, o cordeiro é perfeito. O que Pilatos está dizendo é o seguinte, o cordeiro é perfeito, pode ser sacrificado. Lembra João capítulo 1, versículo 29? João Batista está batizando no Rio Jordão, passa Jesus lá e fala assim, ó, eis o Cordeiro de Deus, fala mais alto, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, se Jesus era o verdadeiro Cordeiro, Pilatos está dizendo o seguinte, olha, eu examinei o Cordeiro e o Cordeiro está perfeito, não tem crime nenhum sobre ele. Versículo 4, versículo 5, então Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e Pilatos lhe disse, eis o homem. Versículo 6, quando viram Jesus, os principais sacerdotes e os seus guardas gritaram, crucifique, crucifique. Pilatos repetiu, levem-no daqui para vocês mesmos e o crucifiquem, porque eu não encontro nele crime algum. De novo, Pilatos validou aquilo que ele estava falando. E o 7 para fechar, preste atenção nisso, e aqui é o tema da nossa pregação hoje. Quem respondeu? Quem respondeu? Mas espera aí, Jesus não veio para os judeus? Eu quero nessa manhã que você preste muita atenção, porque muitas vezes a gente critica aquilo que os judeus fizeram, mas sem que a gente perceba, nós como cristãos, como evangélicos, como a revista Veja diz, nós como evangélicos, muitas vezes, crucificamos novamente o nosso Jesus. Porque quando a gente não entende aquilo que ele fez, Gálatas capítulo 2, versículo 21, daqui a pouco eu vou colocar. A gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Então, os judeus responderam, temos uma lei, e segundo essa, ele deve, por que ele deve morrer? Lê todo mundo junto, 1, 2, 3. Por que ele deve morrer? Então deixa eu te dizer uma coisa, o diabo não tem problema de você vir à igreja. O diabo não tem problema de você ser evangélico. O diabo não tem problema de você ser fiel no teu dízimo e na tua oferta. O diabo só tem um problema, quando você entende que você é filho de Deus. Porque quando você entende que você é filho de Deus, é um momento que ele quer matar você. Porque ele não tem problema com o religioso. Ele não tem problema com aqueles que andam com uma Bíblia debaixo do braço e diz, a paz do Senhor, mas de paz não tem nada, é só caos. O diabo tem problema quando a gente entende a nossa verdadeira identidade e aquilo que o Pai representa para nós. Você está aqui comigo? Feche seus olhos, por favor, e coloque a mão sobre o seu coração. Pai, graças te damos nesta manhã. Eis aqui a tua palavra, eis aqui o teu povo, eis aqui o teu filho. Tu sabes, Deus, que de mim de nada vai se aproveitar ser falado aqui hoje. Mas se tu tiver misericórdia, Pai, se tu encontrar favor em cada um de nós, a minha oração é que tu possas usar os meus lábios para falar ao coração da tua igreja, para que entendamos de verdade o verdadeiro plano da salvação. Nós não somos escravos, nós somos filhos.
Nós temos direito a uma herança, nós temos um pai. E quando nós entendemos isso, por mais que as dificuldades apareçam, a gente não corre para fazer nenhum tipo de coisa a não ser para o colo do nosso papai. Fala conosco nesta manhã. É o que nós te pedimos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém e amém. Dê um melhor aplauso, você pode dar ao Senhor. Então, quando você entende que você é filho, aí você começa a ter um problema sério com o diabo. Ele não tem problema de você vir para a campanha, você vir todo dia para a igreja para fazer campanha. Ele não tem esse problema disso. Ele só tem problema quando você entende que você é filho de Deus. Jesus, ele foi crucificado não porque ele era um religioso. Jesus só foi crucificado porque ele se dizia ser filho de Deus. Quando ele afirmou que ele era filho, os religiosos disseram: ei, a nossa lei, ela não permite isso. Porque a religião é a coisa que mais nos afasta. Eu quero que você entenda nessa manhã que quem crucificou Jesus não foram os romanos. Quem crucificou Jesus foram os religiosos, foram os judeus. Os judeus pediram para crucificar Jesus. Os judeus a qual ele veio foram esses judeus que não entenderam quem ele era, que entregaram ele diante de Pilatos. Pilatos disse: olha, eu não vejo pecado nele. Em outras palavras, Pilatos está dizendo o seguinte: olha, eu acho que ele não deve ser crucificado, mas vocês que vão decidir. Pilatos chega ao ponto de dizer: olha, eu tenho aqui Barrabás, é um ladrão, um cara safado, e eu tenho aqui Jesus, vocês escolham. Aí eles falam: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Porque quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente entende a paternidade de Deus sobre nós. Eu estive na Venezuela agora, há poucos dias, e teve um momento que estava eu, o pastor Rubinho e o pastor João aqui do lado. A gente estava adorando a Deus e de repente tinha um jovem do lado, ele adorando, e teve um momento que ele parou, ele começou a adorar, ele começou a chorar. Eu virei para o pastor João e falei assim: esse menino tem problema de paternidade, vai lá e ministra sobre ele. O pastor João saiu do seu lugar e ele, quando botou a mão nele, ele ministrou sobre ele. Quando ele falou sobre paternidade, ele deu um berro alto, a igreja inteira ouviu, ele caiu no chão, de cara no chão, e ele ficou ali. E o pastor João começou a ministrar sobre ele, porque esse é o grande problema da humanidade, chama-se paternidade. Repete comigo: paternidade. Existem muitos pais ausentes. Existem pessoas que têm um pai terreno, mas são pais ausentes. Existem pessoas que são órfãos de pais vivos. Eu vou repetir: existem pessoas que são órfãos de pais vivos. Existem crentes que são órfãos de um Deus que é um pai. E porque esses crentes ainda não entenderam o seu relacionamento de filho para pai, e eles acabam indo para a igreja para buscar bênção. Então, quando é o culto da prosperidade, a igreja lota, porque a igreja é menina, ela não entendeu nada. Agora, quando é o culto da oração, que é o culto de se relacionar com o pai, que era para o culto estar mais cheio da igreja, a igreja não comparece, porque a igreja é menina. Você está aqui? Glorifica o Senhor. Porque só se relaciona, bota o relógio para mim aqui na frente. Porque só se relaciona com um Deus que pode dar alguma coisa quem é menino. Um filho não se preocupa o que o pai vai fazer, um filho simplesmente confia no pai. O meu filho tem 8 anos, se eu chegar ali embaixo e falar assim: se joga, ele não quer nem saber se eu tenho força ou não, ele se joga. Porque ele confia no pai, e é esse nível de confiança que Deus espera de mim e de você. Deus quer que a gente olhe para Ele, quando Ele diga para a gente assim: eu vou fazer, que Ele disse que vai fazer na cidade de Belém, que a gente acredite. Mas eu não tenho recurso. Mas Ele não te perguntou se você tem recurso, Ele só diz: faz. Porque Ele mesmo disse que Ele é o dono da prata e do ouro, riqueza e bem duráveis estão com Ele. Então eu não preciso ter, eu só preciso entender quem eu sou. O meu pai é dono do universo, o meu pai é dono de todas as coisas. Mas o fato do meu pai ser dono de todas as coisas não me dá o direito de ser um irresponsável e fazer coisas que Ele não me chamou para fazer. Olha que coisa incrível, coloca para mim Gálatas capítulo 4, versículo do 1 até o 7. Olha o que Paulo escreve aos Gálatas: digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele é filho, mas ele é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Olha o que Paulo está dizendo: olha, o filho, durante o tempo em que o herdeiro, o filho, é menor de idade, ele tem direito a toda herança, mas ele não se difere de um escravo.
E por que ele não se difere? Versículo 2. Mas está sob tutores e curadores. Ele precisa de alguém que o represente. Ele precisa de um procurador que possa responder por ele, que seja maior de idade, porque ele tem direito a uma herança. Eu quero que você entenda isso de uma forma muito clara. Imagina eu sendo um homem muito rico, e na minha falta agora, os meus filhos que são menores de idade, eles têm direito a uma herança que eles nem têm ideia, algo que eles não têm noção. Eles são herdeiros, eles têm direito a tudo, mas por serem menor de idade, eles não têm autoridade, eles não têm como usufruir daquilo que eles têm direito, porque eles são menores de idade. Você está comigo aqui? Então, mas está sob tutores e curadores, até o tempo pré-determinado pelo Pai. Vamos lá. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. Que Paulo está dizendo o seguinte: quando nós éramos menores, e Paulo não está falando de idade cronológica, Paulo está falando de idade espiritual, de mentalidade, mente de Cristo, uma mente renovada no Senhor. Quando nós estávamos escravizados pelos rudimentos do mundo, enquanto o mundo ainda consegue nos persuadir, colocar sobre nós desejos, valores, uau, eu posso tudo, eu posso todas as coisas, eu quero fazer tudo. Quando a gente é menor, na parte espiritual, a gente se torna escravo sem saber que é escravo, porque a maior escravidão que existe é aquela que você acha que você é livre, mas no fundo você é escravo do pecado. Você sai daqui a pouco e ninguém mais vê, e você pega o teu celular e você começa a ver aquilo que você não devia ver. Você liga para quem não devia ligar, você fala com quem não devia falar. Então a maior escravidão que existe não é aquela que as pessoas veem, é aquela que você esconde dentro de você, porque você acredita que você é livre, mas no fundo você é um prisioneiro. Então Paulo está dizendo, estávamos escravizados aos rudimentos do mundo. 4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, qual é a plenitude do tempo? Porque Jesus se entregou numa cruz, chegou a plenitude do tempo. Então quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para você entender melhor, deixa esse texto aqui, coloca para mim Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual, preste atenção nisso, mesmo existindo na forma de Deus, em outras palavras, ele estava na eternidade com o Pai, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Em outras palavras, estava o Pai e o Filho na eternidade. Então o Filho agora resolve dizer o seguinte: vários profetas passaram pela terra e nenhum deles conseguiu fazer com que o projeto do plano da salvação se cumprisse. Então agora o Pai tem um relacionamento com o Filho e diz: Filho, todos que passaram quase conseguiram, mas ninguém conseguiu fazer. Então o Filho agora chega para o Pai e fala assim: Pai, eu vou. E o Pai começa a dizer: Filho, mas se você descer, se você entrar na forma de semelhança de um homem, nascido de um ventre materno, conforme a lei do mundo, se você pecar, você não volta mais. Mas o Filho está dizendo: Pai, mas eu vou, porque eu preciso salvar os meus irmãos. Lembra quando eu falei para você, João 3,16, o unigênito de Deus? Estamos juntos aqui? A Bíblia mais tarde vai dizer que esse unigênito ele se transformou num primogênito. O que é o primogênito? É o primeiro de muitos irmãos. Então Cristo na verdade é o nosso irmão mais velho. É o que a Bíblia está dizendo. Então agora ele continua dizendo: tornando semelhante aos seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Em outras palavras, Jesus, ele quando resolve abrir mão da sua glória, ele entra no ventre materno de Maria, por isso que a Bíblia diz que ele é 100% homem, 100% Deus. Quando ele entra no ventre, ele cumpre, a Bíblia chega ao ponto de dizer que Jesus não tinha cabeça para reclinar. Lembra quando ele estava lá no Getsemane, que ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Mas antes disso ele disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice. Por que Jesus falou isso? Porque ali ele não estava na forma de Deus, ele estava na forma de homem. Ele sabia que ia passar por todo um processo de cruz, ele ia sofrer de uma forma que talvez não, nenhum ser humano conseguiria passar.
Então ele abre mão de tudo isso para poder morrer numa cruz, para que eu e você entendêssemos a nossa identidade em Deus. Porque quando a gente entende a nossa identidade em Deus, eu não me relaciono mais com Deus por aquilo que Ele pode me dar, eu me relaciono com Deus por um Pai que Ele é para mim. Se Ele me der, por isso que aquela música diz, se Ele me der, Ele continua sendo Deus. Se Ele não me der, Ele continua sendo Deus, porque eu não ando com Ele por aquilo que Ele pode me dar, eu ando com Ele por aquilo que Ele é. Ele é meu pai, eu tenho um pai terreno, o meu pai terreno muitas vezes fez minha vontade, e eu amo meu pai. Teve muitas vezes que ele não fez a minha vontade, e o meu amor por ele não mudou. Porque muitas vezes a vontade que eu tinha, que ele não fez não é porque ele não podia, ele não fez porque não era bom para mim. Você está aqui? Então o nosso Pai, tem momentos na nossa vida que a gente pede coisas que às vezes a gente não consegue, e a gente fica triste com Deus, a gente vira a cara e muitas vezes se afasta dele. Desculpa te dizer isso, é questão de tempo, você se afastar, cair em si e voltar novamente. Lucas capítulo 15, conta uma história onde são 3 parábolas. A ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida, o pastor vai atrás dela. A dracma perdida, a mulher varre a casa e vai atrás dela. O filho pródigo precisa cair em si e voltar para casa. Pai não vai atrás de filho, o filho tem que cair em si e voltar para casa. Por isso a gente vê muitas pessoas lá fora vagando, fazendo literalmente aquilo que o diabo chamou para fazer. E essas pessoas só vão voltar para Cristo quando elas caírem em si. Porque filho que é filho, quando sai de casa, precisa cair em si e entender que na casa do pai, até os trabalhadores têm o que comer. O mundo lá fora só oferece porcaria, só alfarroba de porcos. Você está aqui nessa manhã? Então, volta lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, e esse Espírito clama, Abba, Pai. E o 7 para fechar, assim você já não é mais escravo, porém, e sendo filho também é por Deus, você é herdeiro, você precisa acreditar nisso. O diabo não tem problema de você ser evangélico. O diabo não tem problema de você vir para a igreja. O diabo não tem problema de você andar com uma Bíblia debaixo do braço dentro do teu carro. O diabo não tem problema de você escutar louvor. O único problema do diabo é quando você entende que você é filho de Deus. E por isso ele faz de tudo para que você não entenda. Por isso a gente vê algumas pessoas, desculpa a expressão que eu vou usar, mas alguns meninos na fé, que eles estão na igreja, e eles falam, eu estou fazendo tudo certo, meu Deus, eu estou fazendo tudo certo, mas as coisas não acontecem. As coisas não acontecem porque não é no teu tempo, é no tempo do teu pai. As coisas não são da forma que você determina, da forma que Deus quer que você entenda. Pastor, eu estou há muito tempo na igreja e as coisas não andam. É porque, desculpa dizer isso, é porque você era um menor de idade. Você está tentando se transformar numa pessoa maior, não na cronologia, mas sim na mentalidade. Só que você ainda não atingiu esse nível de maturidade para que Deus possa te entregar a herança que cabe a você. Você consegue me entender? A herança que Deus tem para você, Deus não pode, eu não posso pegar agora pegar um carro zero e dar na mão de um menino de 8 anos, eu tenho um filho de 8 anos, se eu der um carro na mão do meu filho de 8 anos, para ele vai ser uma alegria, mas para mim vai ser uma tragédia, porque com certeza eu vou perder o meu filho. Então Deus, ele não dá para alguém aquilo que esse alguém não está preparado para receber. Todas as vezes que você pedir uma coisa, eu estou pregando para você nessa manhã, todas as vezes que você pedir alguma coisa para Deus, você não receber, acredite em mim, não só em mim, mas naquilo que a Bíblia diz. Deus não te deu, não é porque Ele é mau, Ele não te deu porque você não está preparado para receber. Pastor, você não conhece a minha vida, você também não conhece a minha. Mas a Bíblia nos diz que quando nós somos meninos, Paulo escrevendo aos Gálatas, quando nós somos meninos, temos direito a uma herança, mas não podemos nos apropriar dela. Precisamos de pessoas, curadores, tutores, pessoas mais maduras na fé, que nos direcionem, nos levando para o lugar onde Ele tem. Por isso você vê muitas pessoas quando vão tomar uma decisão, antes de fazer qualquer coisa, ela fala assim, não, eu vou me consultar com o meu pastor. E é legal isso, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. Agora, eu quero que você entenda que eu não sou o teu tutor, nem tampouco o teu curador. Eu sou igual a você, eu sou teu irmão, eu sou um filho. Um filho que cada dia mais procura amadurecer em fé, procura amadurecer em Cristo, para entender os lugares aonde Ele vai nos levar. Eu sou um filho que cada dia mais eu quero entender o que meu pai tem para mim.
Eu não fico tentando me satisfazer com as coisas desse mundo, porque as coisas desse mundo, a Bíblia diz que elas são passageiras, mas existe algo que é eterno. O apóstolo Paulo, ele chega ao ponto de dizer o seguinte: as leves e momentâneas tribulações dessa terra não se comparam com o peso de glória que está por vir. Paulo está dizendo o seguinte: qualquer tipo de aflição que eu passe aqui não se compara com as coisas eternas que eu vou viver com Ele. Então você não pode andar com Deus por aquilo que Ele te dá, você tem que andar com Deus por aquilo que Ele é para você. Por isso, quando eu falo de Deus aqui, eu falo de Jesus, eu choro. Eu choro não é porque eu sou um bebê chorão, eu choro porque eu entendi o plano da salvação, eu entendi que eu estava morto e Ele me ressuscitou. Eu entendi que eu era um escravo e agora eu sou um filho. Eu entendi que eu era uma pessoa que não tinha direito e agora eu tenho direito a uma herança, não uma herança física, mas uma herança espiritual. Eu vou andar com Ele em ruas de ouro, eu vou contemplar com Ele na Nova Jerusalém. Você está comigo aqui nessa manhã? Eu escrevi algo aqui. Tratar Deus como um conceito formado não faz de você um adorador, faz de você um idólatra. Eu vou repetir para você. Tratar Deus como um conceito formado, como assim, pastor? Porque nós avaliamos Deus de acordo com os nossos limites. Eu avalio o coração de Deus através do meu coração. Eu avalio os ciúmes de Deus através dos meus ciúmes. Eu julgo Deus da forma que eu sou. E deixa eu dizer uma coisa: Deus não tem julgamento, Deus é soberano. Você não tem nem como explicar quem Ele é. Ele não cabe dentro de conceitos, nem tampouco de palavras. O que você pensa a respeito de Deus não tem a ver com quem realmente Ele é. Ele é muito acima de tudo aquilo que você imagina ou pensa. Ele é um Deus infinito, que a Bíblia diz que a terra é estrada dos pés dele. Ele conhece todas as estrelas, todos os planetas pelo nome. Um Deus que sabe contar as areias do mar, um Deus que consegue contemplar as estrelas do céu, um Deus que sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Como você vai julgar um Deus desse através do teu tipo de relacionamento? Como você vai entender o nível o lugar aonde esse Deus quer te levar? Como você vai entender isso? Só existe uma forma: quando você deixa de lado a tua escravidão, a tua mentalidade caída desse mundo, e você se renova em Cristo, você entende que você é filho. E agora, lembra Marta e Maria? Jesus entra na casa das duas. A Bíblia diz que Marta, ela estava lá lavando prato, fazendo comida, trabalhando, e Maria sentou aos pés. Marta, ela trabalha, ela vem para Jesus e ela fala assim: ó, mestre, não te incomoda ver a minha irmã parada aos teus pés enquanto eu estou fazendo muitas coisas? Jesus fala assim: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, isso não lhe será tirada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Marta o seguinte: Marta, você está se colocando como uma escrava. Eu não vim aqui para comer comida, Marta, eu vim aqui para te dar comida. Eu não vim aqui, Marta, para receber alguma coisa de você, eu vim aqui compartilhar aquilo que eu sou. E Marta estava preocupada, porque o escravo, ele quer fazer alguma coisa para agradar a Deus. O escravo, ele jejua 40 dias, porque ele acha que ele jejuar 40 dias, ele vai agradar a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você jejua 40 dias, você só se santifica para que você possa conhecer um pouco mais o teu Pai. E não tem nada a ver com Ele, tem a ver contigo. Quando eu jejuo, eu não estou me consagrando para que Deus me veja diferente, eu vou brilhar diferente dos outros na terra. Não. Quem te ensinou isso, te ensinou errado. Eu jejuo para que eu possa matar a minha carne dentro de mim e o meu espírito se fortalecer dentro de mim, para que eu possa ouvir aquilo que eu não ouvia, para que eu possa enxergar aquilo que eu não enxergava, para que eu tenha sensibilidade no espírito para discernir o que é de Deus e o que não é. Você está comigo aqui nessa manhã? O desejo do meu coração é que eu e você saiamos do lugar de escravo e nos tornemos filhos, porque quando nós somos filhos temos direito a uma herança. E essa herança, olha, o meu filho, ele não precisa fazer nada para receber a herança. O pouco patrimônio que nós temos, nós colocamos numa empresa. E a nossa empresa, está escrito lá que os herdeiros e sucessores na nossa falta vão assumir a empresa.
Eles não fizeram nada para assumir. Eu e ela demos a vida para construir um pouquinho para eles, porque nós amamos o nosso filho. A gente entrega a nossa vida por eles. E eu te pergunto, se eu e ela, que somos terrenos, falhos, fazemos isso pelos nossos filhos, imagina um Deus que a tua mente não é capaz de imaginar quem Ele é. O que Ele não faz por você? E talvez a confusão que está na tua mente, hoje vou à igreja, mas vou dar uma última oportunidade para Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, não dá a última oportunidade para Deus não, dá a última oportunidade para você. Porque Deus não precisa de oportunidade para mostrar para você quem Ele é. Ele é soberano e pronto. Acredite você ou não, Ele é aquilo. Quando Ele se apresentava, Ele não dizia eu era, eu serei, Ele diz eu sou. Você está aqui nessa manhã? Ele dizia eu sou. Quem tu és? Eu sou. Porque eu sou hoje, eu sou amanhã e sou depois de amanhã. E eu sou o mesmo que era ontem. Eu não mudo, em mim não há variação. O mesmo Deus que começou a grande obra é o mesmo Deus que vai terminar. Ele não foi se aperfeiçoando no meio da obra. Ele não foi mudando a mentalidade dele. Segura só um pouquinho. Ele não foi mudando a mente dele conforme o decorrer, não. Antigamente eu tratava o pastor Rafael Rubim de uma forma, mas agora eu estou vendo que ele é de uma outra forma, eu vou mudar um pouco. Não. Quem vai mudar é o Rafael, porque se o Rafael não mudar, o Rafael nunca vai entender quem é o seu pai. Deus não muda para atender os teus caprichos e os meus. Deus não muda por causa das tuas meninices. Não, se Deus não falar comigo, eu não vou mais para a igreja. É triste dizer isso, você não vai mais para a igreja. Até o momento que você cair em si, porque filho tem que cair em si para voltar. Só quem perde com isso é você próprio. Sabe por que hoje é triste dizer isso? Não para de crescer. Você vai entrar na pesquisa, os evangélicos não param de crescer no país. Não param de crescer no país. Aí eu te pergunto, cadê a mudança do Brasil? Não tem. Porque são meninos na fé. São bebês na fé. Eu tenho 50 anos de ministério. Antiguidade não é posto. Deus não trabalha com quem é antigo. Davi tinha 13, 14 anos aproximadamente, segundo os estudiosos. Ele foi chamado por Deus para ser rei de Israel. Deus não pegou o próprio Samuel, que era um homem de idade, um homem experimentado. Deus pegou um menino. Por que Deus pegou um menino? Deus é irresponsável, pastor? Você está acabando de falar sobre maturidade. Deus pegou um menino por quê? Porque Deus conhecia o coração de Davi. E Deus sabia que Davi não estava preparado para aquele momento, mas Davi se tornaria quem ele se tornou. Por isso que a Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus atemporal. Eu e você temos o tempo Cronos. Agora, nesse momento, são 11h33 da manhã. Para Deus não tem tempo. Ele é atemporal. A minha Bíblia, igual a tua, diz em 1 Pedro, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. 2 Pedro, se não me engano. 3,7 diz que para mim e para você, um dia é igual a um dia. A Bíblia diz que para ele, 1000 anos igual a um dia. E um dia igual a 1000 anos. Que Deus é esse que 1000 anos para Ele se torna um dia. Se 1000 anos para Ele é um dia, imagina quanto que é uma hora para Ele. Então a gente, quando está sofrendo, a gente quer que Deus avalie o nosso sofrimento de acordo com a nossa visão. E Deus não vai agir assim. Eu preciso que você entenda, Belém. Deus não vai agir conforme você pensa. Deus vai agir conforme o desejo dEle. E nessa manhã eu quero trazer uma mensagem simples para o teu coração, mas se você entender, muda a tua vida, muda a tua família, muda a tua história. Você vai parar de ficar orando e pedindo, Deus, atende o meu clamor. A tua oração a partir de hoje vai ser, Deus, me ensina a entrar no teu tempo. Deus, me ensina a entrar na tua história. Deus, me ensina a entrar na tua mente. Deus, me ensina a ser maduro conforme a tua vontade. Me ensina o que tu espera de mim, Deus. Hoje eu sou simplesmente um pastor, mas o que tu esperas de mim, Deus? Tu quer que eu seja a vida inteira pastor da Belém ou tu me chamou para alcançar outras nações? Vou falar uma coisa que vai te chocar. Tem um amigo meu, muito amigo meu, uma vez ele foi no gabinete comigo, eu não estou dizendo que isso vai acontecer não, tá? Mas só para você entender. Ele falou assim, pastor Léo, você nunca pensou em entrar na política? Eu falei assim, não, isso nem passa pela minha cabeça. Eu tenho horror à política. Na verdade eu não tenho horror à política, eu tenho horror a quem está na política. Porque a gente fala, tem horror à política, mas a gente tem que aprender que a gente não pode ter horror à política, porque Deus nos chamou para tomar conta de todas as áreas da sociedade. O grande problema da igreja é que a igreja fala assim, não, a igreja política não se mistura, engano nosso.
A igreja e a educação não se misturam, é um engano nosso. Por isso que as faculdades estão destruídas do jeito que estão, porque homens e mulheres de Deus não entraram lá para fazer mudança. Então, aí esse amigo, ele está aqui, ele sabe do que eu estou falando, e aí ele me falou isso, eu falei, não, nem penso nisso. E aí agora, final de semana, o Randy Clark estava aqui com a sua equipe, e de repente, um deles, um profeta, chegou para mim e falou assim, pastor, você tem algum cargo de governo? Eu falei, não, eu sou empresário. Aí ele falou assim, porque eu vejo você no governo. Eu falei, no governo? Eu falei, ó, irmão, se é de Deus vai acontecer, mas eu não me vejo nisso não. Eu falei, você me perdoa. Ele falou assim, não, se é de Deus vão te procurar. Acredite você ou não, eu não estou falando que vou entrar para o governo, para a política. De verdade, eu não tenho interesse nenhum, só se Deus descer e falar comigo. Senão não tem chance nenhuma, eu não gosto disso. Mas isso me despertou algo que a gente fica muitas vezes questionando as coisas aqui e ali. A gente vê muitos homens de Deus, mulheres de Deus que entram na política e se perdem. Ok, por que eles se perdem? Porque eles nunca foram achados. Porque quem se achou de verdade não se perde. Você só perde aquilo que não é achado. E perceba que a dracma não foi perdida do lado de fora, a dracma foi perdida do lado de dentro. Enquanto você não achar dentro de você quem você é, lá fora alguém vai dizer para você quem você é. Por isso os meus filhos, quando saem com os amiguinhos, eu ligo para eles e eu só falo assim, eu só quero dizer uma coisa para você, você sabe quem você é. Eu não falo mais nada, eu só falo, você sabe quem você é. E essa semana me ligou um amigo meu, muito amigo meu, e me chamou para tomar um café. Quando ele me chamou para tomar um café, ele começou a falar de política comigo. Eu fiquei cabeça com nó, falei, Jesus, o que tu está querendo falar comigo? Não, é doideira, mas assim, eu não estou falando que Jesus me chamou para a política, mas eu quero entender o que Jesus quer falar, porque não existe coincidência. Eu preciso que você entenda isso nessa manhã. E por favor, não me julgue. Eu sei que algumas mentes já estão... Ih, lá vem o pastor com esse negócio, está amarrado em nome de Jesus. Não é verdade, porque assim, o crente, ele é tão religioso, como eu te falei, você se torna tão religioso que você acha que as coisas que muitas vezes são de Deus é do diabo, porque você criou um dogma, um conceito dentro de você pré-formado e você não consegue entender o que Deus tem. E aí, eu comecei a perguntar para Deus e estou perguntando até agora, Deus, o que você quer falar comigo? Eu preciso entender o que Deus quer. Será que Deus está me levando para conhecer esse lado, para que a gente no futuro, a gente peça pegar os nossos filhos e preparar eles para eles entrarem na política e mudar? Porque o Brasil, deixa eu te falar uma coisa, quem vai mudar o Brasil, acredite nisso, não é a política. A gente vai ter muitas eleições, mas quem vai mudar o Brasil não são aqueles que vão governar, quem vai mudar o Brasil é a igreja, você precisa acreditar nisso. O Brasil só não está destruído por causa da igreja, por isso a perseguição na igreja é muito grande. A igreja é o último estágio. Se você reparar, depois tu lê um pouquinho sobre Karl Marx, né? As áreas que ele tentou destruir é família, igreja e educação. A educação eles já conseguiram, a família também eles estão tentando, mas a igreja eles nunca vão destruir, porque ninguém pode contra a igreja. Você concorda comigo? Ninguém pode contra a igreja, mas a igreja não é a igreja reunida no domingo. Você não pode acreditar que você hoje é domingo, é igreja. Você é igreja todo dia na tua casa, no teu trabalho, onde você mora. Essa pessoa que está hoje aqui, tratando os irmãos glória a Deus e aleluia, quando chegar diante de uma pessoa lá fora, você precisa entender que você precisa tratar ele da mesma forma que você trataria dentro da igreja. Porque se você não é lá fora quem você é aqui dentro, desculpa te dizer isso, você ainda é um escravo das tuas emoções. Você ainda é um menino que ainda não conseguiu entender o lugar a que Deus quer te levar. Está doendo ou não? Está ou não? Mas o desejo do meu coração é que nós como igreja cresçamos. Eu fui dar uma reunião aqui ontem, eu estava falando para os irmãos aqui, eu falei... Eu não tenho problema com o diabo. O diabo eu enfrento ele, eu sei que eu vou destruir ele sempre. Porque a minha Bíblia diz que aquele que está dentro de mim é muito maior do que aquele que está lá fora. Se você entender que você é filho, você nunca mais vai ter medo do diabo, o diabo vai ter medo de você. Não porque você é forte, você não é forte, eu não sou forte. Mas aquele que está dentro de mim, dentro de você, é o mais poderoso de todos. Ele nunca perdeu uma batalha. Então quando a gente entende isso, aí eu falei para os irmãos, eu não tenho problema com o diabo, eu tenho problema com dificuldade de ver irmãos que eram para estar em outro lugar, mas ainda são meninos. Uma igreja que era para estar se formando cada vez mais, cuidando de pessoas,
E elas ficam, eu ontem falei para os irmãos, pastor não é pasto. Você não come de mim, você come do Cristo. Eu não estou aqui para te dar alguma coisa, eu estou aqui para te apresentar pastos verdejantes, para que você possa se alimentar do Cristo. Se você coloca a tua esperança em mim, você está completamente fadado ao fracasso. A tua esperança não sou eu, não é a minha esposa, não são os pastores. Nós somos simplesmente agentes que estão sendo usados neste lugar para tentar ativar a tua fé e a tua mente, para que você entenda de fato o lugar que Cristo quer te levar. Se isso entrar na tua cabeça, isso muda por completo a tua história de vida. Os teus filhos estão esperando dentro da tua casa, já estou fechando, os teus filhos estão esperando dentro da tua casa uma atitude tua, não mais gritaria, mas um posicionamento de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Autoridade não é quem fala alto, autoridade muitas vezes é quem fala baixo. Autoridade não é quem grita, autoridade é quem se posiciona. Autoridade não se pede, autoridade se conquista. Eu hoje fui jogar um futebol de manhã, e lá no meio do futebol, o goleiro nosso lá ficou meio estressadinho e falou um pouco alto comigo. Eu falei, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu escutei uma frase uma vez, eu queria te repetir com muito carinho. As pessoas só nos tratam da forma que a gente permite ser tratada por elas, e eu não permito que você me trate assim, porque eu não trato você assim. No final ele me pediu desculpa, a gente se abraçou, ficou tudo bem. Porque no calor da emoção, ele pode falar para quem ele quiser o que ele falou, mas para mim ele não vai falar, porque eu não falo isso para ele. Você consegue me entender? Eu não gritei com ele, eu não briguei com ele, mas eu preciso que ele entenda que existe uma autoridade aqui, assim como existe uma autoridade na vida dele. Eu respeito ele para ser respeitado, eu respeito você para que você me respeite. Eu não quero que você tenha medo de mim, eu quero simplesmente que você me trate da forma que eu trato você. Eu nunca vou permitir que alguém fale comigo de uma forma que eu nunca falaria. Se falar, vai ser a primeira e a última, e nunca mais vai falar. Eu tenho um tempo, eu tenho estudado muito sobre a vida de Davi. Depois de Jesus Cristo, o personagem que eu mais amo na Bíblia é Davi. E a Bíblia diz que Davi é o único homem na Bíblia segundo o coração de Deus. Só que se você parar e você estudar com calma, desculpa a expressão que eu vou usar, só para brincar um pouquinho, Davi era um vacilão. Davi adulterou, Davi matou um homem inocente. Mas a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E aí eu comecei a pesquisar mais. Eu falei, cara, Deus, me mostra aonde está o segredo na vida desse homem. Davi, o reino de Israel, antes de vir para as mãos de Davi, existia um rei chamado Saul. Saul tinha alguns filhos, entre um deles era Jonatas. Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Então Davi percebeu que teve uma batalha dos judeus contra os filisteus, e os filisteus ganharam a batalha e Saul e seus filhos foram mortos. Então, no Antigo Testamento, se você reparar, o reino de Israel, ele passava de pai para filho. Então, eu sou pai, eu faleci, na minha falta, o meu filho mais velho, João Vitor, assume o trono. Quando o filho dele nasceu, o primogênito, na falta dele, e assim sucessivamente. O trono era passado de pai para filho. Estamos aqui? Então, Davi sabia que o trono era de Saul, mas que Jonatas era o herdeiro. E logo depois de Jonatas vinha um menino chamado Mefibosete. E agora Jonatas e Davi, Saul e Jonatas morrem na batalha. E Davi agora assume o trono. Davi podia pensar em qualquer pessoa, menos no aquele que tinha direito ao trono, que era Mefibosete. Mas a Bíblia diz que Davi manda chamar Mefibosete lá em Lodebar, no lugar sem pasto. Por que Davi trouxe um menino que tinha direito a uma herança para estar no reino dele, se agora ele era o rei? Porque uma pessoa mundana, uma pessoa que é menor de idade no mundo espiritual, ele pensa o seguinte: não, eu não posso correr risco, porque se Mefibosete vier para cá, pode ser que o povo tenha compaixão dele, apesar de ele estar aleijado, e me tire do trono e coloque Mefibosete. Mas Davi não. Pegou já, né? Mas Davi, não, manda chamar Mefibosete. Mefibosete para alguns era uma ameaça, mas para Davi não era ameaça. Para Davi, pelo contrário, era compaixão. Porque o coração dele era igual ao coração de Deus. Davi não estava preocupado com o trono, Davi estava preocupado em fazer aquilo que Deus faria se estivesse no lugar dele. Eu quero que você pegue isso, eu estou fechando. Davi, quando
Mais à frente, Davi agora é rei sobre todo Israel. E agora Davi está reinando, e o seu filho Absalão, agora o seu filho, eu quero que você preste atenção nisso, o seu filho Absalão, ele rouba o trono de Davi. Davi podia, o reino todo era de Davi. Absalão, ele se fez rei, então ele tinha lá uma meia dúzia de pessoas, força de expressão. Ele tinha um grupinho maior, mas era um grupinho pequeno. Todo Israel era de Davi. Mas Davi, quando vê Absalão agora se fazendo rei, e algumas poucas pessoas, um pedaço do povo indo com ele, Davi, ele não briga pelo trono, dizendo, não, 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 Deus me levantou e não levantou você, e eu agora vou tomar o trono de você. Davi fala assim, não tem problema. Davi tira a coroa. A Bíblia diz, lê na tua casa, Davi atravessa o vale de Cedron. Quem já foi para Israel, a cidade de Davi fica num lugar alto, e quando você olha assim, lá de cima da cidade de Davi, você olha, tem como se fosse uma descida grande, e ali tem o vale de Cedron. Davi atravessa o vale de Cedron, está escrito isso, que ele atravessa a pé o vale de Cedron com seus homens. Os homens de Davi vão lá e pegam a Arca da Aliança e trazem para trazer junto com Davi, porque a Arca da Aliança naquela época representava a presença de Deus. Sabe o que Davi faz? A arca não pode estar comigo, a arca tem que estar lá na casa. Davi manda voltar a arca e botar de novo no palácio. Eu queria que você entendesse isso. Davi não briga por trono, Davi não briga pela arca, Davi não luta por nada, porque Davi entendeu que quando ele era menino, ele agia como um menino, mas agora ele se tornou adulto espiritualmente, e ele não age mais como um menino, como um mimado. Mas ele entende que se o trono é dele, o Deus que o chamou para reinar, vai devolver para ele aquilo que sempre pertenceu a ele. Ele chega para os seus homens e diz, olha, quando lutarem contra Absalão, porque Joabe foi lutar contra ele, ele fala assim, olha, não mate o menino. Mas meu senhor, ele quer roubar teu trono. Não mate o menino. Davi estava mais preocupado com seu filho do que com o trono. Porque toda pessoa que se preocupa com coisas, dificilmente ela vai conseguir conquistar aquilo que ela deseja. Mas toda pessoa que se preocupa com pessoas, e principalmente com o pai, vai ter tudo que o pai deseja para o filho. O que eu tenho hoje, o que você tem hoje, não é mérito teu. O que eu tenho hoje, você tem hoje, a Bíblia diz que é graça e favor de Deus sobre a nossa vida. Tudo que você conquistou não tem a ver contigo, tem a ver com Ele. Mas eu trabalhei, eu concordo. Você deixou para trás as coisas de menino e você começou a amadurecer um pouco. Só te peço que as coisas que você tem não tome o lugar do Deus a qual te chamou para ter. Porque se você sair de um lugar de menino, de escravo, e se tornar filho com uma mente aberta, cauterizada no altar de Deus, acredite em mim, Belém, nós vamos viver o melhor que essa terra pode oferecer para a gente. E por isso, eu encerro dizendo para você, o que Deus nos chamou para fazer, não tem a ver com aquilo que a gente pode fazer, mas tem a ver com aquilo que Ele confiou para que nós façamos. Deus vai te chamar para fazer coisas que aos olhos naturais você não tem condições de fazer, mas não tem a ver com a tua capacidade de fazer, mas tem a ver com a forma como você obedece aquilo que Deus te chamou para fazer. Por isso a Bíblia diz que obedecer é melhor do que? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai, a minha oração é que o Teu Espírito testifique dentro de cada um de nós essa mensagem. Eu não quero continuar sendo quem eu sou. Eu não quero que as coisas desse mundo continuem me machucando como me machucam. Me ajuda a crescer em Deus, Pai. Me ajuda a entender alguns porquês que muitas vezes não entendo. Derrama sobre nós nesta manhã um nível de misericórdia, de amor, que talvez nunca tenhamos recebido de Ti. Ministra sobre a nossa família, sobre a nossa casa. A única escravidão que nós queremos neste mundo é sermos escravos do Senhor. Não uma escravidão onde nós cumprimos aquilo que nos é pedido, mas uma escravidão em que nós fazemos aquilo que o Senhor deseja que façamos. Renova a nossa mente, renova o nosso coração. Nos ajuda, Deus, eu te peço nessa manhã, nos ajuda a crescer espiritualmente.
nos desenvolvermos na fé, como diz o apóstolo Paulo, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu despeço a tua igreja hoje, não da tua presença, porque da tua presença nós nunca queremos sair, mas nos despedimos agora como corpo. Que cada um dos teus filhos vá para a sua casa debaixo da tua mais perfeita paz. Que os teus anjos estejam acampados ao redor de cada um deles, os levando debaixo do teu sangue, livrando-os de todo e qualquer mal. Arma nenhuma forjada prevalecerá contra eles. Que as doces consolações do teu Espírito se façam presentes não só hoje, mas para todo sempre. O desejo do meu coração é que você viva o melhor final de semana da sua vida, a melhor semana da sua história. Vá em paz, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.